Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém, 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 aleluia. Olha para quem está ao teu lado, na tua frente, diz assim: o Espírito Santo se move em você. Fala com convicção, porque se move o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Não é, meu irmão Elias? O Espírito Santo se move em você, meu irmão. Esse momento agora é um momento que nós buscamos junto a Deus a intimidade com Ele. A morte de Cristo Jesus na cruz foi para nos levar ao Senhor pelo arrependimento. Então vamos confessar em silêncio o nosso pecado a Deus e que Ele conduza nossas vidas. Nosso irmão Borges nos estará elevando em orações, a oração do pecado, do arrependimento. Isso é a gente e Deus. Somos nós e Deus. Vamos falar com o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Pai bendito, por mais uma vez nos trazeres aqui na tua casa, para juntos podermos nos relacionar, compartilhar das nossas vidas e nos apresentar nossas vidas diante de ti, Senhor. Que nós possamos olhar para dentro de cada um de nós, olhar para dentro de nós mesmos e vermos a nossa situação, vermos como estamos, se estamos bem, se estamos médios, se estamos maus. Isso aí só nós e ti sabemos, Senhor. E te pedimos para que tu possas nos ajudar dia a dia a melhorar. Por melhor que estejamos, nós podemos melhorar sempre. E é isso que te pedimos, Senhor, para que possamos ser um espelho de Cristo, para que quem nos veja Cristo em nós. É esse o nosso objetivo, nosso principal objetivo. É negar a nós mesmos, negar nossas vontades, nossos prazeres, que o mundo tanto apresenta, e deixar que tu trabalhes na gente, Senhor. Tu trabalhes no nosso coração. Se te colocarmos sempre em primeiro lugar, tu irás aparecer e nós faremos o que é melhor para nós e para o outro. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Te peço para que tu instruas o pastor para que ele possa trazer para nós o que precisamos ouvir. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos. Em nome de Jesus, amém. Nós iremos louvar agora o louvor Corpo e Família, que se encontra na página 13. Página 13. Página 13. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade.
Nós iremos entoar agora mais um louvor que se chama Noites Traiçoeiras. Ele está na página 16. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. No mundo há vez de ter muitas aflições, disse o Senhor, mas coragem, eu venci o mundo. Aflições, tormentos, sofrimento, cruz, todas essas realidades fazem parte do seguimento de Cristo. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. O sofrimento faz parte. As angústias próprias dessa vida fazem parte da nossa caminhada com Deus. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite
O Senhor não deixa que caminhemos sozinhos em nenhuma das situações que estamos passando. O Senhor se faz presente, porque assim o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. São palavras bíblicas, são passagens, é a Tua palavra, Senhor, que agora entra de cheio na nossa realidade, no real do nosso viver. E nós Te louvamos pela Tua presença real, Senhor, em cada uma dessas situações. De doença, de traição, de humilhação, de tormentas, de tragédias, de perdas. O Senhor está conosco. Ainda que venha a noite traiçoeira, a noite escura, os vales tenebrosos, os vales de lágrimas, o Senhor está comigo e me ensina a dar sentido a todo este sofrimento. Não chorar por chorar, sofrer por sofrer, mas ofertar as lágrimas e os sofrimentos, as dores, por aqueles que sofrem muito mais que nós, mas também para completar em vós, Senhor, todas as dores pelas quais passaste. Amém. Eu peço que a igreja fique de pé, por favor, abra nossas Bíblias no livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo à região de Gálatas, a igreja de Gálatas, capítulo 2. Nossa irmã Márcia Machado irá fazer a leitura. O livro de Gálatas, capítulo 2, do versículos 6 ao 14. Capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, do versículo 6 a 14. Amém ou misericórdia? Amém. Amém, igreja? Amém. Quanto às pessoas reconhecidas como importantes, o que tenham sido outrora não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. Elas não me impuseram nada de novo. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos fora confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiada a dos judeus. De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos, reconhecendo a graça que foi dada. Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre com toda solitude. Mas, quando Cefas chegou a Antioquia, opôs-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns de junto de Tiago, ele tomava a refeição com os não-judeus. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se, por medo dos da circuncisão. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Não, era até o 16. Perdão, irmãos, era até o 16, eu li até o 12. Faltou do 13 ao 16. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: se tu, que és judeu, vives como gentil e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores vindo do paganismo.
Sabendo, porém, que não se é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo. Nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim, fomos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Amém? Amém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Amém. Poder sentar. Obrigado, minha irmã. Ela não ficou nervosa, vocês perceberam? Tá vendo aí? É o exercício. Vamos ouvir mais um louvor em estado de oração. Esse louvor é muito forte e prepara nossos corações para a ministração da palavra. Em seguida, a minha esposa vai fazer uma oração aqui para entregar o momento da palavra, a ministração da palavra, depois do louvor. Amaury, um abraço, meu irmão. Esse louvor é quando o vento soprar, o Vale dos Ossos Secos. Ele não está no nosso livro, mas vai aparecer a letra aqui na tela para a gente. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com teu poder e tua graça, vem. Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale
Nós estamos tendo um pouco de falha técnica hoje, mas tudo bem. Nós que fazemos parte do grupo de louvor, esse louvor Noite de Traiçoeiras, a gente tem ensaiado ele durante a semana, e hoje a gente amanheceu para a nossa comunidade com a notícia não tão boa, né? Que aí o pastor já falou no início, mas aí que a igreja se levantou em oração e graças a Deus correu tudo bem. Aí aqui no final ele fala justamente o seguinte: seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor sempre vem a alegria, que foi o que realmente aconteceu hoje. Se amanheceu com dor e depois veio a alegria. Pois Deus é amor e não nos deixará sofrer. Então, assim, é para a família de vocês, em homenagem à família de vocês, de uma pessoa que é muito querida para a gente, que não está aqui hoje, mas graças a Deus correu tudo bem. E que a igreja possa continuar orando, como nós nos levantamos hoje em oração. A igreja pode ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, Pai querido e maravilhoso Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, neste momento, te pedindo mais uma vez que o Senhor possa se fazer presente aqui em nosso meio. Que o Senhor aceite o nosso culto, Pai. Eu acho que não sabemos como cultuar da maneira que te agrada, Senhor, mas nós estamos aqui tentando fazer o melhor de cada um de nós. E que o Senhor assim aceite o nosso culto e nos ajude, ó Pai. Nos ajude para que possamos aprender cada vez mais contigo, aprendermos como devemos entregar o nosso culto verdadeiramente a Ti, aprendermos como viver de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Aqui na igreja nós viemos todos juntos para adorar e aprender mais de Ti, e também saímos, ó Deus Santo, para Te cultuar no nosso dia a dia, ó Pai. Seja no nosso trabalho, seja em casa, ou mesmo na escola, aonde estivermos, ó Deus Santo, nos ajuda, nos ensina a Te cultuarmos como o Senhor é digno de receber. Neste momento nós te pedimos que o Senhor possa ser com o Teu servo, pastor, que o Senhor o abençoe, para que ele traga para esse povo que está aqui ouvindo, ó Pai, a Tua palavra, que seja de acordo com a palavra que está no Teu coração para esta igreja, ó Pai. Que o Senhor seja com cada um de nós, nos ajudando a entendermos a Tua vontade e que possamos nos desprender, Senhor, de nós mesmos para fazer a Tua vontade, ó Pai. Nós sabemos que há um encontro assim entre a nossa vontade e a Tua vontade, Senhor, mas que o Senhor nos ajude a nos desprendermos da nossa própria vontade. E que nasça em nosso coração, cada dia mais, o desejo de Te servir, vivermos aquilo que o Senhor quer que façamos, ó Deus Santo. Nos ajuda, nós somos tão pequenos e indignos, Senhor, da Tua misericórdia, mas sabemos que o Senhor é um Deus de amor e que tem nos ajudado a cada dia, ó Pai. As Tuas bênçãos são maravilhosas demais para cada um de nós. E nós precisamos muito de Ti, Senhor, das bênçãos espirituais em especial. Nos ajuda em tudo, ser com Teu servo, mais uma vez, nós Te pedimos, ajudando a ele a entender e transmitir para cada um de nós a Tua vontade, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar? Kátia se emocionou lá, eu me emocionei aqui, porque é muito bom nos dias de hoje a gente saber que as orações de pessoas tão pobres como nós, tão pequenas, né? Tão miseráveis que somos, ouvidas por Deus. E uma família que está presente aqui na nossa comunidade de fé e que tem se esforçado muito. O testemunho de umas quando chegou aqui estava no aniversário em Itaquitinga, mas não podia deixar de vir para o culto. Isso é muito forte. Há pouco tempo atrás estava com a preguiça de vir para o culto. E hoje eu não posso deixar de vir para o culto. Isso é muito importante. A gente vê que é o agir de Deus na nossa comunidade, nas nossas vidas, não é? Nessa simplicidade que nos é peculiar.
para que assim a gente possa se tornar pessoas melhores pela obra única do Senhor. Amém? Hoje, lá em João Pessoa, ainda estou cultuando lá no domingo de manhã, porque estou aguardando que o Senhor conduza um pastor para lá. E logo após arrumar a igreja, varrer lá, tudinho, chegou alguns irmãos nossos também. Passou um senhor com a esposa, ela estava passando mal, e ele queria levar para a UPA, que fica em Cruz das Armas, e estava sem dinheiro de passagem, sem nada. Aí perguntou se a gente podia ajudar, mas eu já estava paramentado, e quando eu chego, que eu me apresento, ele olha assim: desculpa, pastor, é padre, ou desculpa, padre, não. Eu digo: não, eu sou pastor mesmo, mas pastor e padre é a mesma coisa, não é? Pastor e padre é a mesma coisa, é tomador de conta de vidas, né? O pai, né? O pai que toma conta dos filhos, é assim. Então, há alguém que Deus levanta e que a gente, que tem esse ministério, essa missão, mas ele não faz só. Ele tem que ter pessoas perto dele. No caso do pastor ou do padre, há uma série de necessidades que são apresentadas para a condução do trabalho, o trabalho que agrade a Deus, feito por Ele, dirigido por Ele, que dê força para que a gente faça isso. E aí eu abracei ele, né? E cheguei, a gente conseguiu lá uma ajuda, que deu com certeza para ele pegar o Uber e socorrer a esposa dele. Aí do portão ele voltou. Ele disse: eu queria lhe dizer que é a 5ª igreja que eu bato. Eu lhe chamei de pastor, de padre, não, é pastor mesmo, meu filho. Ele disse: e fui bem recebido. Eu digo: mas não fui eu que lhe recebeu. Quem lhe recebeu foi o Espírito Santo de Deus. Esse louvor que tocou agora, quando o vento soprar, ele é muito importante, ele é muito profundo, sabe? Ele é muito profundo, então ele é quem nos dirige, porque quando a gente sente a necessidade, a gente tem misericórdia do próximo, vem dificuldade e a gente se esforça para ajudar, nós não somos isso. Muito pelo contrário, é como o apóstolo Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. E a natureza nossa, infelizmente, ela é egoísta. Quando a gente sente a necessidade verdadeiramente de dizer assim: eu quero ter vida e vida em abundância, e que nós buscamos ao Senhor, Ele nos enche do Espírito Santo de Deus, e aí Ele nos impulsiona a isso. A gente ontem, eu, Emanuel e Bosch, estivemos lá em Carpina, num treinamento da AME, que é a Associação, sei que de Evangelização, que foi muito bom e trouxe vários materiais que daqui a pouco eu mostro, que é para evangelizar, tanto cuidar da criancinha de 2 a 5 anos, de 6 a 11 anos, enfim, até chegar na gente, até chegar na família. E nós tivemos alguns dados estarrecedores, muito preocupante. O pastor estava lá, Gilson, que inclusive foi meu professor lá no seminário Batista, ele estava mostrando pesquisas internacionais, institutos respeitados, indôniam, como é que está a situação hoje da igreja cristã, o crescimento da igreja cristã. A princípio, eu queria dizer que 1/3 dos 7 bilhões de moradores que tem na Terra, 1/3 ainda não conhece a Jesus. E a gente diz: como não conhece, né? É porque nós vivemos num centro urbano. Mas quem vive na África, aquela parte da Ásia lá em cima, aquela parte da Índia, né? Existe muitos, e lá há uma densidade demográfica muito grande, muitos que não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus ainda. É fato. Ou foi apresentado alguém que não representa Jesus Cristo, que não representa Deus aqui na Terra, né? O budismo está crescendo 300%. O budismo está crescendo 300% ao ano. O cristianismo, 47%. Buda nasceu, cresceu, morreu e não ressuscitou. Não fala em ressurreição de Buda, em canto nenhum. Mas Cristo ressuscitou, há testemunhos disso.
Ele apareceu não só para os seus discípulos, em seguida apóstolos, mas para muitas outras pessoas. Mais de 500 pessoas o viram. Isso que está escrito na Sagrada Escritura. E aí a gente fica alegre quando percebe, por exemplo, o ouvir e atender às orações, porque a oração de um justo pode muito em seu efeito, e aquela criança que passara a noite, né, bastante aperreado, do hospital daqui, foi removida para restauração, ou seja, quando é feita essa remoção, é porque aparentemente é um estado grave, mas aí depois da ressonância, da ultrassonografia, percebe-se que é um cisto, uma coisa assim, algo que é tratado em casa com medicamento, porque Deus diz assim, olha, calma o coração, eu tenho visto que vocês têm feito pela minha obra, eu sou presente na vida de vocês, esse anjo aqui, ele não vai sofrer, não é verdade? E aí o reconhecer da família que houve realmente a presença do Senhor, para que as dores fossem diminuídas. Problema nós vamos ter a vida inteira, mas é crer no verdadeiro, não crer no dissimulado. E a humanidade tem padecido por conta disso. Muitas vezes a gente não tem mais ânimo para ir nem para a igreja. Inclusive nós, pastores, ou padre, os do púlpito, as lideranças da igreja, a gente vê tanta coisa que desanima. Eu sempre procuro um site que tem, Escândalo Gospel, olhar e dizer, meu Deus do céu, tem misericórdia desse povo, porque é terrível as coisas que acontecem. E na volta de Carpina, a gente comentando sobre aquela questão de flor de lis, que está saindo quase todo dia ainda na imprensa. Aparece fatos novos. Já não basta os escândalos causados, ainda tem coisas novas. E aí a gente lembra de Jezabel. Jezabel é uma mulher na Bíblia que mostra exatamente a ação do Satã dentro da família. Tudo que não prestava, Jezabel praticou. E aí a gente descobre que, a justiça descobre, as pessoas foram atentando para isso, alguns estão dizendo, até foram partícipes de alguns momentos, de que a orgia daqueles filhos e filhas que eles tinham, até membros da igreja, liderança da igreja participava, eles levavam liderança da igreja. Eu tive a informação e fui buscar confirmar isso mais detalhadamente e fiquei estarrecido, muito pior do que a gente imaginava. Nos dias de hoje, uma pessoa que era ovacionada por multidões, milhares de pessoas a levaram para um mandato de deputada federal no Congresso, várias igrejas abertas, que faltava cadeira para sentar. Mas sabe por que isso acontece? Que na palavra diz assim, examinai as Escrituras. Quando a gente examina as Escrituras, o Espírito Santo de Deus revela para a gente se é ou não é de Deus aquilo que está acontecendo. Pode ministrar a palavra que está aqui, mas o verdadeiro pregar do Evangelho é o testemunho de vida. É a prática do dia a dia, é ser transformado, como na oração aqui da pastora, não, da auxiliar de pastor, minha esposa, a pastora não, filha, está até mais alta. Eu regulei o microfone na altura normal, mas quando veio era desse tamanho, mais 12 centímetros de salto. Ainda bem que está aí, porque se não pisar no meu dedo aqui, pare, fique quieto, eu te amo, minha esposa, muito obrigado, não é? Mas a coisa é de saltar os olhos, e isso tem feito o esfriamento das igrejas, e é bíblico. E a gente não busca nas Escrituras a revelação do caráter de Deus, a gente é ludibriado. Isso é comigo ou com qualquer um de vocês. E esse texto aqui do apóstolo Paulo, escrito a uma igreja, que é para algumas igrejas de uma região, a região da Galácia, ela vai nos levar a ver o que está acontecendo, e o pior de tudo, mas para a gente atentar, porque quando a gente erra, lembrai-vos que o arrependimento nos leva ao Senhor de novo. As consequências do nosso pecado nós pagamos, mas ele não recebe quando o verdadeiro e genuíno arrependimento. Aqui é nada mais, nada menos que o apóstolo Pedro, depois da ressurreição e da ascensão de Cristo,
as cartas do apóstolo Paulo, porque na época de Cristo era Saulo de Tarso. E a gente vê, meus irmãos, quanto a Bíblia, quanto a palavra, ela é atual. Eu ouvi Danilo me dizer há pouco, assim que ele chegou, dizer que todo mundo tem problema, aperreio, às vezes ele se sente triste, mas ele tem um grande Deus. Isso é muito forte, é muito bom, Danilo. Sabe, isso nos anima, sabe? Isso faz com que a gente continue essa jornada, porque isso é palavra de Deus na sua boca. Porque quando a gente reconhece que Deus está na nossa vida, é porque Ele tem trabalhado nos nossos corações. Pode ter certeza. E aí a gente sabe. Como é que a gente sabe se um pedreiro está levantando uma parede? Se os tijolos estiverem assentados. Porque se não estiver, o pedreiro não está fazendo o serviço dele, não é verdade? Assim também, o Espírito Santo de Deus age, porque esse amor de Jesus Cristo tremendo, incomparável, ele vai nos transformando e a gente vai entendendo que Ele está presente na nossa vida. Então, me alegro muito por esses testemunhos, por saber que essa família, o convívio de um com o outro, está fazendo exatamente aquilo que nós devemos fazer. É deixar o Senhor entrar no nosso coração, fazer morada, criar raízes à palavra, para poder nos transformar, com humildade e com simplicidade. E assim a gente vai evoluindo. O versículo 6 e 7 do capítulo 2 do livro de Gálatas, aos Gálatas, assim está escrito: e quando aquele que parecia ser alguma coisa, quase tenha sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo, que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Veja só a parte B. Deus não aceita a aparência do homem. Nós nos enganamos, é um equívoco sobre o outro, com a aparência das pessoas. Vá na frente do Tribunal de Justiça, fique sentado na escada 2 minutinhos. Vai entrar uns homens de gravata e paletó, todo irretocável, bem passado, o sapato brilhando. Aí a gente diz logo: eu acho que esse é o juiz. Pode ter certeza. Ou é um visitante, ou é um advogado, ou pode ser um motorista, que ele tem que usar paletó também para adentrar. Não é verdade? Eu tenho dito sempre, olha, se paletó e gravata desse santidade, Brasília era o céu. O Congresso Nacional só tinha anjinhos, tem um bocado de caba malandro pra caramba que tem prejudicado demais a população. O Senado era ali, a gente imaginar aqueles Pedro, Paulo e tantos outros ali na santidade, falando sobre a palavra de Deus, dando testemunho. Muito pelo contrário, estão manipulando a lei para se beneficiar ou beneficiar grupo econômico. E a presidência da República, hoje é um grande, ontem um grande balcão de negócios. Então aqui Deus está dizendo que Deus, veja, o apóstolo Paulo está afirmando que Deus não vê a aparência do homem, mas a gente vê lá no profeta Samuel, quando vai ungir Davi, constantemente eu falo sobre isso, o Senhor falando ao profeta, Deus falando ao profeta: eu não vejo os homens como vocês veem, pela aparência, eu vejo pelo coração. Aqui é nada mais, nada menos do que o apóstolo Pedro, rocha, Cefas. Paulo está aqui falando para este apóstolo, vai dizer que ele é coluna da igreja, é considerado como o primeiro papa, porque a igreja romana, que a gente chama de católica, a igreja romana, foi lá na Itália, fundada por Pedro, a igreja primitiva, essas são as bases dela, e é justamente desse aqui que o apóstolo Paulo está falando. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 34, assim diz a palavra do Senhor: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço que, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas.
no livro aos Romanos, capítulo 1, versículo 5, assim está escrito: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo nome do Senhor. Pelo nome do Senhor. Aqui está dizendo que Deus não faz acepção das pessoas, que nós vivemos pelo ensinamento do Senhor Jesus Cristo. O versículo 7 da carta a Gálatas está se dizendo assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, é o apóstolo Paulo falando, como a Pedro o da circuncisão. E o que é circuncisão? Circuncisão foi uma marca que Deus deixou para o povo hebreu, ao nascer, aos homens. Era feita uma marca para dizer que este pertence a Deus, este é da nação eleita, vinda de Abraão. Então o povo judeu, todo ele era circuncidado, praticamente ao nascer, nos primeiros dias de vida. E quando a pessoa, o estrangeiro assim dito, aceitava a Deus, esse Deus maravilhoso, com 30, 40, 50 anos, tinha que ser circuncidado, tinha que ser marcado, senão não era considerado como povo de Deus, como a nação eleita de Deus, não pertencia a ela. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Pedro representava o evangelho do Senhor Jesus aos judeus, e o apóstolo Paulo foi levantado para os incircuncidados, ou seja, o povo do mundo. Vale a pena a gente lembrar que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, já após a morte de Jesus. Em determinado momento, o apóstolo Paulo, gosto de frisar, autorizado pelos líderes da sinagoga, seja ele lá o sumo sacerdote, para ir perseguir os cristãos que eram judeus, não era judaizante, a religião do judaísmo. Eles, o Saulo de Társio, que era chamado assim ainda, podia entrar autorizado com cartas das lideranças do povo de Deus, dos sacerdotes, representantes de Deus, dos embaixadores de Deus aqui na terra. Ele recebia a carta e podia entrar na sinagoga e inclusive matar os cristãos, prender como se fosse um cachorro. Ainda hoje se reclama das condições de presídios e cadeias públicas, para o que foi há 20, 30 anos atrás, já melhorou muito, mas humanamente está sendo tratado. Imagina naquela época que não tinha água encanada, não tinha privada, era no subsolo, embaixo do prédio, umidade e tudo. Imagina aquela época. Pois Saulo de Tarso podia pegar os cristãos, autorizado pelos líderes cristãos, a perseguir os cristãos. Na estrada de Damasco, ele vê uma grande luz, cai do cavalo, perde a visão. Essa visão é a visão humana, a visão terrena. Ele é recolhido, Jesus diz tudo que ele deve fazer, para onde ele deve ir, ele cumpriu. E é interessante que a palavra nos diz que ele passou 3 dias de jejum e oração, até que Barnabé viesse para impor a mão sobre ele. Mas você vê o que é obediência, porque Barnabé disse a Jesus, quando Jesus passou para ele a missão que queria, disse: Senhor, a este, o Senhor quer que eu imponha a mão, que eu ore a ele, a este Tarso, Saulo de Tarso, que tanto persegue os cristãos? Ele disse: me convém que você vá a ele e ore. Me convém. É um plano de Deus, é um projeto de Deus, e nós devemos dizer: eis-me aqui, Senhor, não perguntar o que é que o Senhor quer, porque o Senhor está fazendo isso. O que é que quer com aquele cara, com aquela pessoa, com aquele miserável, com aquele ébrio, com aquela prostituta, com aquele drogado? Não tem que perguntar não, tem que agir, tem que ir para ser restaurado. É para ser restaurado, e precisa que nós possamos fazer a obra do Senhor. Precisa que o amor de Deus
cada dia seja mais latente no nosso coração. E Barnabé vai, impõe a mão, e ali, o Saulo vai ser passado para chamar de Paulo, para fazer a obra do Senhor. O perseguidor passa a ser perseguido. Então veja só o que acontece. Então foi colocado em dúvida sobre o ministério de Paulo, sobre ele era verdadeiramente enviado do Senhor. Toda essa história que aqui eu narrei, resumidamente, havia testemunhas disso, o próprio Barnabé que passou a andar com Paulo. E o Barnabé vai estar presente aqui neste momento. E o que ocorre? Deus levantou Paulo, apóstolo, para falar ao mundo. Ele conhecia a cultura judaica, ele conhecia Roma, ele conhecia a Grécia, porque ele era de família judaica. E comprou cidadania, porque o pai dele era muito rico, comprou cidadania romana, ou seja, ele estava preparado para levar, não foi aleatoriamente, Deus não pegou na esquina e disse, você vai fazer, Deus comissionou. Todo o tempo Paulo foi preparado, e há no projeto de Deus que ele fosse perseguido para ser rejeitado pelo povo judeu, para Deus mostrar, está vendo que eu posso fazer? Não importa o que tu és, não importa o teu passado, o importante é o presente estar no altar do Senhor. Aquele que era rejeitado por todo mundo, e olhando humanamente, a gente, quem é que não ia rejeitar? Pegava os cristãos que estavam ali orando, dedicando a vida ao Senhor, como está em Atos capítulo 2, aquela igreja primitiva, que eles iam com singeleza de coração, com alegria de coração, a servir ao Senhor. Aí para passar para ser defensor, ele encontra com Pedro, versículo 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado, na circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para os gentios, ou aqueles que hoje a gente diz, aos que não conhecem Jesus ainda. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas. O que é coluna? Das igrejas da época, que é coluna. Se eu arrancar essas duas colunas, essa coberta cai. Se tirasse Tiago, Pedro ou Cefas, e João, que é aquele João que estava no pé da cruz, o João que vai escrever Apocalipse, eram esses aqui, Tiago, irmão de Jesus, que era o líder da igreja de Jerusalém. Esses eram os 3 colunas da igreja, no seio do povo cristão, do povo judeu. Então se tira a coluna, cai tudo, se tiram eles, a igreja não crescia, e o Paulo aqui reconhece que ele era coluna mesmo, eles eram coluna. Mas Paulo fazia a mesma obra, mas num povo que não conhecia o Senhor ainda. A esse Deus vivo presente entre nós, a esse Deus vivo que está no teu coração e no meu coração, esse Deus vivo que pegou a vocês e a mim e disse, vou transformar esse vaso todo cheio de rachadura e transformar em vaso de honra. Esse Jesus Cristo, como está em Apocalipse, que visita, que passeia entre as igrejas, entre as cadeiras, entre os humanos, entre as pessoas que estão ali buscando Ele verdadeiramente, que olha para mim e para vocês e diz, eu te amo. Que olha para mim e para vocês e diz, vale a pena se entregar. Que olha para mim, olha para vocês e diz assim, olha, nós temos algo muito bom, mas é além daqui, precisamos passar pelas provas. Não entristece o teu coração. Não se deixa vencer pelas dificuldades do mundo. Não se permita que as pessoas maléficas te derrubem, que te tirem do eixo, do centro de Cristo. Persevera. E veja o que o apóstolo Paulo aqui fez. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, está assim escrito, pois também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e não vai prevalecer. E quem disse isso aqui foi Jesus Cristo a Pedro, pouco antes dele ir para a cruz. A promessa: eu vou levantar a minha igreja sobre tu, Pedro, que é durão, sobre tu que não desiste, que é lutador, que vai vencer as dificuldades em meu nome. Jesus disse isso. Veja o versículo seguinte, versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também procureis fazer com diligência. Esse Jesus que disse ao apóstolo Pedro que sobre ele seria usado para a grande obra do Senhor, a igreja. Ele diz: olha, não esquece dos pobres, trata com diligência. Mas não é só aquele pobre que, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, a gente está atendendo aqui no Sopão daqui terça-feira, ou na Casa de Gesso, ou em João Pessoa, onde quer que seja, que a gente está sempre buscando ajudar as pessoas, pedindo uma cesta básica aqui, pedindo uma doação ali, e levando para atender. Mas não é só esses pobres, não, porque aí o Senhor disse: se tiveres 2 túnicas, se tu tiver tua despensa cheia, se tu tiveres reserva de dinheiro, ajuda eles. Não é na hora do ofertório e do dízimo da igreja, não. É na vida cotidiana. Aqui está o irmão Wellington e a irmã Paula, que sempre estão reservando frutas e verduras e doando. Caladinho. Não preciso falar da gente, da comunidade. Já hoje veio nossa irmã Márcia de banda assim, já com uns quilos de arroz para o sopão. Graças a Deus temos arroz e macarrão para uns 4 ou 5 sopões. Glória a Deus por isso. Então, esses pobres aqui é aquele, principalmente o pobre de espírito. Quem conhece a Jesus aqui, diga um amém. Estou dizendo, olha, pessoal, a pergunta é o seguinte: quem conhece a Jesus aqui, diga um amém. Que amém fraco, danado. O amém tem que ser amémzão, porque Jesus não é qualquer coisa, não, é o nosso Salvador, é o nosso libertador, é quem nos ama, o Filho de Deus, que nos deu de novo Deus nos tratar como filho dele, por adoção. E o amém fofo desse jeito. Eu sei que está perto da hora de jantar, mas almoçaram, comeram alguma coisinha para vir para cá. Então vou fazer a pergunta de novo. Faça ou vocês dão um amém direto? Faça a pergunta. Quem ama Jesus aqui? Diga um amém. Agora sim, rapaz. Agora Satanás o viu lá em cima e disse: ali eu não bulo, ali eu não entro, porque onde tem Cristo o Satanás não habita. Amém, Elias? É isso o nosso Cristo. Então os pobres são os pobres que não conhecem ainda a palavra do Senhor verdadeiramente, que esse Jesus que nós conhecemos não foi apresentado a eles verdadeiramente, e ele vai ser apresentado por vocês e por mim como a nossa vida, alegria mesmo com toda dificuldade. Quem é que não tem dificuldade aqui? Tem gente aqui com o coração dilacerado, chorando, triste, rasgado, olha para trás, eu vejo a história e diz: e agora o que é que eu vou fazer? O Senhor é quem faz, não somos nós. Entrega só a Ele, acredita, confia só, e Ele faz. A minha história eu não escrevo, não, o meu futuro quem escreve é Ele. Aliás, já está escrito, porque o livro da vida diz que a gente, antes de nascer, Ele já nos conhece. Ele é o Deus da vida. Se um momento de relação do meu pai e minha mãe, creio eu que tenha sido por amor, eu estava separado para vir para cá. Depois de tantos caminhos sinuosos da minha vida, um dia que eu disse: Senhor, eu não aguento mais, olha para mim, ó Pai. Ele sempre olhou e ele disse: agora, filho, agora vai doer. E dói.
conversando com a mamãe, sexta-feira de noite, ele começou às 7 horas da noite, foi parar de 1 hora da manhã comendo bolachinha e batendo papo e falando sobre família. Os defeitos, os erros das famílias. Qualquer um daqui que tiver um irmão, tem diferença. Por mais unido que aparentemente seja, tem algum ponto de diferença. As digitais são diferentes. A íris está provado cientificamente que são diferentes. A minha não é igual a de vocês. Nem a de vocês é igual à minha. Em o mundo todo não tem igual. Família é lugar de problema e lugar de perdão. Lugar de apresentado feito igreja. Olhe, se você chegar numa igreja e ela não tiver problema, caia fora, que é Satanás enganando a gente. Olhe que é. Pode cair fora. A história ontem quem estava contando, que ia contar, terminou não saindo quando a gente ia, negócio do político que chegou no céu, né? E no inferno. Visitou o céu, aquele negócio monótono, parado, aí desceu do elevador, foi para o inferno, chegou lá, rock, não sei o que, PBB e bebida, aí farra, alegria para ele e tal. E disse, oxe, aqui é o lugar. Aí, foi lá dizer aí, ao anjo que estava na porta para escolher o caminho, disse, eu vou ficar lá embaixo mesmo. Está decidido, tá, vá, desça. Quando entrou, um calor danado, fogo, lapada, cinturão. Rapaz, mas menino, eu te enganei para tu vir para cá. Isso é o mundo que faz com a gente. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo a mim e a vocês. Presta bem atenção, que eu vou ler esse texto aqui. Presta bem atenção. A partir do versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, era a terceira mais importante cidade de Roma, do Império Romano, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O que quer dizer na cara? Rapaz, deixa de estar enrolando. Meu irmão, deixa de ser mentiroso, deixa de ser dissimulado. Resistir na cara quer dizer isso. A alegria que Pedro veio era falsa. Aí o apóstolo Pedro disse, epa, para aí, meu irmão, para aí, não é assim não. Veja o que é que tem em seguida, versículo 12, porque antes de alguns tivessem chegado, da parte de Tiago, comias, o apóstolo Pedro, é isso que eu quero que vocês atentem. Esse livro foi escrito mais ou menos 55 anos depois da morte de Cristo. Atentem para esse detalhe, era o apóstolo Pedro, aquele que Jesus disse, sobre essa rocha eu vou edificar minha igreja. Aquele que era a coluna da igreja, junto com Tiago e com João. O apóstolo Paulo está se portando a ele, vejam bem o que é que acontece, porque antes que alguns tivessem chegado, comia com os gentios, ou seja, comia com os pecadores, mas depois que chegaram, ou seja, chegaram os judeus, os líderes, se foi retirando, foi dissimulando, foi saindo devagarzinho, né? Tinha um programa que dizia, pegue seu banquinho e caia fora, né? E aí se apartou dele, se separou dele, temendo que os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, temendo que os judeus, versículo 13, e os outros judeus também dissimulavam com ele, porque Pedro não estava só, de maneira que até Barnabé, aquele da imposição de mãos, sobre Paulo, se deixou levar pela sua dissimulação. O que é que quer dizer com isso? Muitas vezes a gente não presta atenção com quem nós estamos convivendo. O que as pessoas estão fazendo. Por isso que na palavra está lá escrito em Provérbios, dizendo, maldito o homem que confia no outro homem. Aqui estava Pedro e aqueles que eram liderados por eles. Quando chega, até Barnabé se foi na dissimulação, porque não prestou atenção ao que estava sendo feito. E aí a gente leva muitas vezes pessoas para o caminho longe de Deus, porque a gente está fazendo de conta que é cristão. Creio eu, pela misericórdia do Senhor, que não trata-se da gente aqui. Tenho testemunho disso. Mas eu estou falando agora do que nós começamos ali com Flor de Lis. Lá de trás. O pastor Gilson falou outras coisas sobre a questão, se não passa da hora, sobre como se encontra a igreja. Mas não precisa mais a gente ver o pastor Gilson, basta olhar no nosso entorno.
Olha primeiro para dentro da gente mesmo e vê como é que nós estamos sendo. Qual o testemunho que nós estamos dando, qual é a prática que nós estamos tendo, qual a verdade da nossa vida, e se de fato o Deus que a gente professa é o Deus que vive em nós e que nós imitamos. O Deus que opera na gente é esse Deus verdadeiro? Para não acontecer isso que aconteceu. Eu gosto de chamar a atenção para dizer aqui, mostrar que foi Pedro, o apóstolo Pedro. Versículo 14, mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, sendo tu judeus, vive como gentios e não como judeus, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, tendo também crido em Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e 20, assim está escrito: não aceite acusações contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. O que é que o Senhor quer falar a mim e a vocês? Olha, se há alguém pecando, aqui Timóteo fala sobre o comportamento do presbítero, bispo e diácono. Muitas vezes o julgamento de uma pessoa, vocês sabem que desde o princípio, até para honra e glória do Senhor, nós vamos fazer dia 5 aqui, um ano, meu irmão, um ano aqui, dia 12 nós estaremos aqui, se possível, comemorando no outro domingo, após a segunda-feira 12, a gente um bolinho aqui, né, porque merece, né, porque foram tantas dificuldades que passamos, e vamos passar ainda, muitas, né, mas vencendo, porque Deus está permitindo a obra dele, né, com essa forma da gente fazer, de vamos lá, alegra-se porque está em dificuldade, porque vamos passar e as coisas vão acontecendo, não é verdade? E agora vamos começar com o curso de crochê, eu tenho a impressão que alguma coisa de gesso também aí, que eu já vi uma exposição, né, tá certo? Artesanato também de reciclável, não é isso? A gente vai recomeçar agora, logo após o dia 12 de outubro, que comemora-se o dia da criança, que é todo dia. Criança é todo dia, dia do pai é todo dia, dia da mãe, do amigo, né, Maurício, meu irmão? Então, meus irmãos, aqui está dizendo o seguinte, que a gente evite fofoca. Quando uma pessoa vier, e te chamar só, tu visse ali, não vá nessa. Não vá nessa, porque vidas são prejudicadas. Eu já passei por um estreito grande, numa igreja episcopal, grande, por conta de atitude feita essa. O bispo aceitou. Com o tempo, menos de um ano, tudo foi revelado. Mas foi muito difícil. Muito, mas muito difícil mesmo. Mas Deus estava me preparando. Essa que é a verdade, Ele estava me preparando para o ministério. E aqui diz, quando tiver uma denúncia, um fato grave, chama com mais 2 e vai conversar. Ó, pastor Walter, eu vi ele aí pecando. Ele está fazendo besteira. Foi, então vem cá, pastor, olha, vem cá. Olha, pastor, a carne, a gente sabe disso. Porque somos tentados para tudo. Somos humanos. Mas nós temos que chegar e conversar. Se insistir, aí leva público da igreja. Mas não deixa a vida ser prejudicada. Meu irmão, só quem sabe como é que a gente chega aqui na casa do Senhor é Deus e a gente. Às vezes nós não temos nem noção de qual o estado psíquico que nós estamos mesmo. Se olhar para a história daqui, vai fazer um ano que é a mão de Deus, já é fazer a igreja aqui, né? O que era isso? Ontem, inclusive, teve aqui uma igreja do pastor André, Batista Filadélfia, vieram com alguns adultos e adolescentes aqui, no número de 11, no total, incluindo o pastor, passaram o dia aqui, teve louvor, teve adoração, teve ministração da palavra, teve
um banho de piscina, que já encheu preparando para a gente, viu? Já para tratar, já teve o primeiro tratamento, os homens daqui, vamos cobrir a piscina no final, já botei os paus em cima para poder evitar cair muito material orgânico nela. Então tiveram aqui numa verdadeira harmonia. Ele disse assim, eu tive aqui de 10 e pouca, 11, quando eu cheguei de Olinda, da casa da mamãe, e fui pegar a bomba nova para a cisterna nossa, que a bomba é de Krause, e ela está meio fraca. Aí ele disse, pastor, eu queria lhe dizer um negócio. Eu entrei aqui, mas quando eu entrei, eu me sentei aí, eu senti uma coisa tão diferente, mas tão boa, que não dá vontade de sair daqui mais. Aí disse ele, foi a mesma coisa que nos trouxe para cá. Que quando a gente veio a primeira vez, né, filha, para cá, essa mesma sensação. Porque, na verdade, não fomos nós que preparamos aqui, estamos preparando, mas é Ele. É Ele, sim, que chegou muito antes da gente. Ó. Os planos de Deus são maiores do que os meus, do que os teus. Ele vai juntando. Uma igreja desconhecida, né, a denominação, o nome de denominação, até com costumes que são bíblicos, né, diferente, quebrando algumas tradições, e a gente tem essa fidelidade com a obra. Louvado seja Deus hoje e sempre. Então, para conclusão, meus irmãos, o que ele diz é isso, e o apóstolo Paulo está chamando a atenção de Pedro. A que ele se refere aqui foi Pedro, que estava dissimulando. Pedro tinha duas caras. Pedro estava com os gentios na maior bagunça, mas quando viu os judeus, ele disse, epa, eu vou saindo daqui, deixou os outros na fogueira. Sabe? O apóstolo Pedro. Se a gente tiver cuidado com a gente, não acontece mais. Porque Deus permitiu que isso estivesse revelado na sua palavra, para que a gente fique atento. Os outros judeus que estavam com Pedro, sabendo que aquilo que estava sendo feito estava errado, não deviam ter ido, mas foram. E o importante nisso tudinho, é que o amor de Deus, a misericórdia dele é tão grande, mas tão grande, sabe, infinitamente grande, que o próprio Pedro hoje é referência para a gente, que depois da queda, ele se arrependeu, assim como Davi, coração segundo o coração de Deus pelo arrependimento, ele se arrependeu, e a história foi mudada, e sobre a rocha, Pedro levou, Deus levou Pedro, Jesus levou Pedro, o Deus vivo levou Pedro para Roma, para fundar a igreja primitiva. Convinha a Deus e a Jesus que a igreja surgisse em Roma, porque era a capital do império, a capital do poder. Então, dizer, aqui estabeleceu-se a igreja de Jesus Cristo para ser espalhada pelo mundo. A igreja católica, a igreja universal, como nós somos católicos. A Assembleia de Deus é católica, a presbiteriana é católica, a batista é católica, porque é uma igreja para o mundo. Uma igreja para o mundo. Uma igreja se estabelecendo no mundo. Nós fazemos parte dessa história hoje. Eu tenho certeza que naqueles momentos finais, um dia, não sei se, como diz, Pedro está lá na porta, não sei se é verdade, que é esse, é o anjo Gabriel, não sei quem, mas a palavra nos ensina que o livro da vida vai ser lido, o livro de cada um, e que as nossas obras são bem maiores do que o nosso pecado, pode ter certeza, porque nós buscamos todo dia esse Deus verdadeiro, nós estamos buscando todo dia esse Jesus, que Ele plantou a semente no nosso coração. Às vezes não germina com tanta força, ou às vezes germina, mas a gente não fica adubando, ela enfraquece. Mas está indo, está subindo, está crescendo, as raízes estão se aprofundando. E Deus é pura verdade. E Deus é pura verdade. Eu rogo a Deus, pelo amor dEle, que este amor cada dia cresça mais entre nós. Que possamos estar unidos para fazer a obra do Senhor. Até aquele dia que Ele nos chamar, porque nós não somos daqui, nós estamos passando por aqui. E o caminho que queremos não é aquele do joio que vai ser amarrado e jogado na fogueira eterna, muito pelo contrário, nós queremos ser guardados no celeiro de Deus. Cuidado, como Ele já tem cuidado da gente, mas só a gente frente a frente com Ele.
Ele olhando assim, disse, eita, pastorzinho que me deu trabalho, mas chegou, amém? E vai dizer a vocês também, eita, ovelhinha que me deram trabalho, mas chegaram, e isso é que é importante, não é verdade, igreja? Amém? Enquanto possamos ouvir mais um louvor, possamos trazer ao altar do Senhor nossos dízimos e oferta com alegria para a manutenção da casa do Senhor. Hoje não ouviremos, não teremos ceia hoje por conta do avançar da hora, começamos um pouco mais tarde do que o habitual, tá certo? No próximo domingo teremos a ceia do Senhor, amém? Carta de Amor, página Venho, 12. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Amém, amém. Eu peço que a igreja, por favor, fique de pé. Nosso irmão Elias, coloca sua mão direita e direciona aqui para o altar do Senhor. Esse momento é aquele momento que nós agradecemos a Deus e em demonstração de fé e de reconhecimento ao que Ele faz por nós, nós devolvemos aquilo que Ele nos dá. Que estejamos aqui nos apresentando como oferta viva do Senhor no altar dEle, nos entregando a Ele, dizendo, Senhor, eis-me aqui, conta comigo, estamos juntos nesse exército que o Senhor está formando dia a dia, Senhor. E a igreja diz comigo, tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu, Tu damos, amém, amém, amém. Podeis sentar. Agora, possamos... Obrigado, meu irmão Elias, obrigado. Uns avisos bem rápidos e em seguida vamos orar ao Pai Nosso.
Queria mandar um abraço aqui carinhoso para a pastora Juni, esposo, né? Estão lá nos assistindo, todos os internautas. Muito obrigado, tá certo, por estarem presentes aqui. Dizendo de novo, o sopão nosso continua, graças a Deus está dando tudo certo. Não fui buscar o freezer que foi doado, porque eu não tive como transportar, né? O rapaz que ia consertar não foi comigo, mas já identifiquei uma outra pessoa. Vou ver amanhã de tarde, ou terça-feira de manhã, trazer o freezer para cá, para a gente poder já disponibilizar dele, né? A máscara? Sim. Não é? E os cursos que vão acontecer, inclusive o curso de doces, viu? O pessoal do Dona Torta querem ajudar também no curso de doces, vamos combinar também a data para a gente iniciar, viu, Paula? Está aí conto com a ajuda de vocês, principalmente com as orações, que é muito importante, não é? Aqui é o nosso, a pastora Jurani, a gente trocou algumas ideias por telefone, e vamos ter esse boletim, eu creio que a partir do domingo, deve ser lançado aqui no aniversário da igreja, tá certo? Ele já está com a parte meio que definida, a diagramação dele, né? Mas não o conteúdo ainda, eu preciso me sentar com vocês, para a gente poder, terça-feira, ver se a gente consegue fazer isso, antes do programa da rádio. Aproveitar o Hélio, lhe convidar, se você quiser, toda terça-feira nós temos um programa na rádio 9 FM, de 5 às 7 da noite, das 17 às 19. E se você quiser nos visitar, viu? Porque lembre-se que ficou definido que nós teremos uma pessoa para dar testemunho toda terça-feira, né? Se a igreja não escolher, terça-feira vai ser escolhido por livre e espontânea pressão, viu? É porque eu e Emanuel, a gente já está lá, a gente no dia a dia, a gente já dá o testemunho, não é verdade? Então, vamos se preparando aí, né? Tá bom? Vamos contar com essa forma, o Hélio, você estiver disponível, Paula, vai nos alegrar muito o coração, viu? Então, esse boletim, bom, a gente precisa sentar para a gente definir ele direitinho, viu, filho? Trocar ideia, arrumar, porque na festa da igreja, aqui vai ser uma festa entre nós mesmos, não vai ter nenhum movimento maior do que isso. A princípio, eu pensei em fazer um encontro de mulheres, de família, né? A Noite da Família com Cristo, no mesmo tempo, a gente comemorar o aniversário da igreja. É uma possibilidade e a gente tem que respeitar. Estava aguardando agora se o Estado libera ou não libera, parece que está para liberar as aulas a partir do dia 4 de outubro, eu creio. Se liberar, a gente faz, tá certo? E dá tempo. Se não liberar, a gente mantém o que a gente está fazendo, tá certo? Mas a alegria não é pela festa em si, a alegria é por sermos partícipes da obra do Senhor. Amém? Então, esses são os avisos. Alguém quer falar alguma coisa? O louvor está na quarta-feira à tarde, no ensaio. E na terça-feira o sopão, olha, continue orando, viu? Terça-feira eu tive 5 senhoras que, antes de ser entregue o sopão, ao terminar a ministração da palavra, e quando elas saíram, vieram conversar comigo, eu passei um tempo aí, foi rápido, em estado, sinceramente, doendo muito a história de cada uma, entende? E a gente vai precisar estar aí, esse amor que vocês estão demonstrando, que é verdadeiro, de 1h20 mais ou menos começam a descascar a verdura, quando é 3h30 a sopa está pronta, né? Já estão inclusive experimentando, tem um tal de um copinho descartável que só veio ali, né? Tem sido abençoado e abençoador, isso é muito importante, muito obrigado. E a ONG, só para conclusão, a ONG, né? Casa das Artes, que é o nome da associação, ela está indo para a fase final, o cartório pediu agora para a gente trazer uma certidão narrativa, que a sede dela era em Paulista, ela é desde 2006, né? E eu já dei entrada na certidão, até terça-feira ou quarta, essa certidão possivelmente deve estar pronta para o cartório aqui receber e fazer o assentamento do estatuto e a gente buscar convênio, né? Também, como já conversei, para que seja declarada de utilidade pública aqui no município, fazendo tudo dentro da lei, sem um único desvio, E para o ano, creio eu, se não conseguirmos esse ano ainda, como laboratório, nós vamos ter aqui o coral infantil,
e possivelmente para o ano a orquestra infantil, que é o nosso sonho. Tem um violão lá em casa, já está com, já criou mofo. São 2 violões, na verdade, né, que é para a aulazinha de violão. Viu a Mauri, o filho da lavadeira, que venceu se esforçando pela educação e pelo amor de Deus na tua vida, meu irmão. Amém, igreja? Amém. Agora vamos nos levantar com alegria. Eu fiz a ordem inversa, vamos orar aquela oração que o Senhor nos ensinou, certo? Com muita alegria. Eu queria botar o nome desse coral, eu não esqueço. Como é o nome desse coral, do louvor, que eu queria botar? Fonte de louvor. Não, o nome que eu queria, lá. Pai nosso, tu que estás, os que amam a verdade, paz do reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações, e o amor que o teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco. E no pão da unidade, Cristo dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor, dá tua paz ao mundo. Pai nosso, Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E no pão da unidade, Cristo dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor, dá tua paz ao mundo, dá tua paz ao mundo, dá tua paz ao mundo. Amém, amém, amém. Agora, meus irmãos, alegre. Olha para o teu irmão que está de lado, de frente, e faz assim, dá um tchauzinho, já que a gente não pode abraçar, que a gente costumava abraçar um ao outro. Aos visitantes, sintam-se acolhidos. As portas das igrejas de Cristo é aberta para todos os dias ser recebido por vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu peço, vamos orar para encerrarmos o culto de hoje. Feche os olhos em condição agradecendo ao Senhor, porque Ele está aqui presente, estar conosco. Amado e eterno Deus, Pai de misericórdia e de amor, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por nos alimentar mais uma vez em espírito e em verdade, Senhor. Nos transformando em pessoas novas criaturas, Deus. Eu te peço, Senhor, que pelo Teu Santo Espírito, Senhor, nos leve para casa, na Tua santa segurança, que onde pisarmos, Senhor, seja pisaduras de um santo, seguidor de Jesus Cristo. Que a luz de Jesus seja candeias para os nossos passos, Senhor. Que possamos nos nossos lares, Senhor, transmitir essa alegria que está dentro do nosso coração, Pai. E esses ensinamentos que o Senhor nos passou, Deus, para que nossa família também
beba desse cálice, esse cálice do amor e da tua misericórdia, meu Deus. Que no nome poderoso de Jesus Cristo eu te agradeço, Senhor. Que a graça de Jesus, que o poder de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com essa igreja, com nossas famílias, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Ide na paz de Cristo. Seja corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia, amém, amém. Ide em paz.